Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Eu gostaria de deixar nesse encerramento marcado a minha posição como cidadão brasileiro que exerceu a advocacia durante mais de 45 anos e nesse exercício ele conseguiu viver com grandes mestres, com grandes julgadores, com uma estrutura administrativa e uma estrutura judicial importante, concreta e admirável. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário que foi feito desde a primeira lição que nós apresentamos aqui, sobre aquilo com que eu não concordo. E eu não concordo com a matriz de racionalidade que atualmente está posta pela estrutura da comunidade jurídica, essencialmente a tributária, que permite que uma minoria instalada no poder escolha exatamente aquilo que permite uma certa justificação das decisões. Mas essa permissão, essa lacuna, não decorre da vontade do que aproveita essa lacuna. Ela decorre exatamente da estrutura da própria hermenêutica aplicável no país, que, segundo nós mostramos ali, entre a diferença do que é imposto de renda na Alemanha e a forma de considerar a renda no Brasil, é uma lacuna que tem que ser preenchida. O que eu estou falando é que a realidade, dentro da processualidade, tanto administrativa como a judicial, está absolutamente posto no segundo plano. Muitas vezes é um ruído que incomoda muito. E eu gostaria de deixar claro, segundo Schleierman, a hermenêutica, ela sempre foi um estorvo daqueles que querem governar sem limites, a partir da sua vontade. Historicamente isso aconteceu. De um jeito ou de outro, a gente simplesmente passa a apresentar uma forma que permite que a gente consiga exercer o poder da forma que a pessoa quer. Na medida em que eu não preciso da realidade para justificar e fundamentar a minha decisão, eu decido como eu quero. Isso ficou muito claro. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal julgou de uma forma absolutamente incoerente para manter o fluxo do dinheiro aos cofres públicos? É isso que está permitindo a nossa estrutura atual da conformação da ciência, da interpretação, exatamente porque nossa hermenêutica não é um objeto que está sendo importante no âmbito das universidades. O que nós nos propusemos foi trazer aqui os grandes mestres. Nós estamos falando de Konrad Hess, de Capra, de Lonergan, Joachim Lang, Giovanni Reale, Morin, Suete, Nicolesco, Dascal, Santaella, Blackburn, Nabais, Capra, Tugendhat, Bobbio, Gadamer e outros tantos. Aqui eu nomeei 14, 15, que são alguns dos expoentes que tratam da hermenêutica atual. Nós mencionamos
os neurologistas, que mostram que todo aquele que pensa a prioristicamente espelha um pensamento que muitas vezes decorre dos seus traumas, sofridos na infância, seja lá quanto for. Eles simplesmente julgam a partir das sequelas que receberam, daquelas situações que são verdadeiros muros que não deixam transpor uma ideia que é rejeitada no início. Certas ideias, elas são recebidas pela mente e são imediatamente rechaçadas porque elas não combinam com aquilo que eu quero. É isso que nós apresentamos durante todo esse curso e que justificamos num livro que é livro-texto daquilo que nós falamos. Se alguém que ouviu as palestras não concorda com aquilo que foi dito, recorra ao livro. Verifique as nossas justificações. Porque é imperioso que a gente, pelo menos, comece a repensar com a forma que a gente pensa. Sabendo que a forma que a gente pensa, muitas vezes, é uma decorrência das nossas vivências sociais. E aí quem pensa não é nós. É a comunidade que, por via das suas formas de pensar, está espelhado naquilo que falamos. Senso comum, bom senso, ideologia, em que falam para a gente o que querem que nós, com o que nós devemos concordar. Isso tudo está numa conjugação e que deve ser resolvida a partir de uma metodologia, e essa metodologia é exatamente a hermenêutica constitucional tributária, que se espelha dentro do contexto da interpretação, que deve ser uniformizada por via de paradigmas. Ficou muito claro que para que se possa pensar o direito, nós temos que ter uma forma de transmissão que ordene a discussão tanto dos tribunais como dos juízos singulares. Por isso eu encerro esse curso, certo de que eu cumpri com uma obrigação de passar para os meus pares, para a juventude que está estudando, uma experiência vivida que foi gratificante, mas que nos traz exatamente aqueles elementos que devem ser reproduzidos, reanalisados e, se for o caso, desconstruídos e reconstruídos para que se tenha uma justiça dentro de um Estado republicano e democrático, em que a justiça, a igualdade reine, e que essa justiça e essa igualdade decorra de alguma coisa com a qual a gente pode concordar a partir de uma trilha perenizada. Sem que se tenha essa trilha perenizada que conduz nosso pensamento, nós não vamos ter segurança jurídica e nós não vamos ter previsibilidade dos direitos que a gente exerce hoje e que são julgados, às vezes, 8, 10, 15 anos depois. A minha contribuição é exatamente isso, buscando segurança jurídica num plano do Estado democrático e republicano. É essa a ideia que a gente quer transmitir para a minha geração, para aqueles que estão atuando ainda depois dos 70, 80 anos nos tribunais, mas também para aqueles advogados que estão pondo os seus melhores esforços na concretização da justiça atualmente nos tribunais brasileiros, incluindo também todos aqueles estudantes que estão debruçados sobre o mesmo tema.
afirmando que a academia não está separada da prestação judicial prática de cada dia. A academia tem que se integrar nessa prática e tem que nos trazer os elementos que devem estar presentes quando os julgamentos ocorrem.